Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um culto da Igreja Evangélica Nazareno de Santo André. Que possamos agora estar preparados, Pai, com o nosso coração para louvar a Deus, para receber a palavra. Vamos orar agora. Ó Senhor Deus, Pai, Santo, Santo, Eterno Deus, nós colocamos agora nas Tuas mãos esse louvor, a palavra, esse culto que estará sendo realizado agora, Deus. Que o Senhor possa se agradar disso, Pai. Nós queremos dar o melhor para Ti, Pai. Que os corações, todos os corações estejam preparados e alegres, Pai. Por mais esse culto que esteja abençoando cada pessoa que estará realizando e cada pessoa que estará ali recebendo esse louvor, adoração e palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Vamos orar. Depois dessa oração, vamos ler agora o Salmo 113, que fica na Palavra de Deus, que diz: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso. Louvado seja o nome do Senhor, excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Quem é? Vamos louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus, é tempo de louvar a Deus. Senhor, não podemos viver sem o Teu amor, Senhor, sem o Teu afago, sem o Teu abraço, que nós possamos nos sentir, Senhor, abraçados com este louvor. Nos abrace, Senhor, nos abrace. Quero ser como criança.
desse seu abraço, desses cuidados que o nosso Deus nos dá. Nós necessitamos dele, necessitamos desse amor perfeito que só nosso Deus, através do nosso Salvador, o seu Filho, Jesus Cristo. Escutar a palavra do nosso Deus. Graça e paz a todos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mais essa oportunidade que temos nessa quarta-feira de cultuar, de louvar, de adorar o Senhor nosso Deus. Deus bondoso, Deus que está presente em todos os momentos da nossa vida, cuidando de nós, nos livrando, nos protegendo. Nós estamos atravessando um momento muito difícil na sociedade e temos visto também uma sociedade totalmente oprimida por forças do mal. E eu gostaria de estar compartilhando um texto exatamente que vai falar um pouco
do cuidado de Cristo, né? Da provisão de Cristo, né? Da intervenção do Senhor, da ajuda do Senhor, da libertação do Senhor sobre a vida de um homem. Está lá em Marcos, capítulo de número 5, vai falar sobre a cura do homem endemoniado gadareno. A palavra do Senhor diz assim, ó, no capítulo 5 de Marcos, diz assim: entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, postava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Esse texto, depois nós vamos ler um pouco mais. É interessante, a Bíblia traz o relato de uma das ações do Senhor Jesus na terra dos Gerazenos. Aí a gente pergunta: terra dos Gerazenos, por que terra dos Gerazenos? Lá, esse texto também está sendo narrado em Mateus, capítulo 8, e também em Lucas, capítulo 8 também. Em Mateus diz que é a terra dos Gadarenos. Marcos e Lucas falam a terra dos Gerazenos. Na verdade, a cidade é uma cidade chamada Gerasa. As ruínas dessa cidade identificam-se como Quersa, né? Mas aqui a gente vê que esse fato aconteceu logo após Jesus acalmar uma tempestade. Se você ver o texto anterior, vai ver que Jesus entra no barco com seus discípulos e de repente há uma grande tempestade ali em que os discípulos acreditavam que estavam morrendo, enquanto Jesus estava dormindo. Aí quando Jesus se acorda, Jesus vai e repreende o mar, e repreende a tempestade, e aí tudo volta ao normal. E aí eles chegam até a terra dos Gerazenos. E aí quando o Senhor chega nessa terra, que o texto diz que quando ele chega naquela terra, existia um homem que estava possesso de espíritos malignos. E a gente olha hoje a sociedade que nós vemos uma sociedade, em grande parte, oprimida pelo inimigo. E eles às vezes não conseguem identificar o que é uma opressão maligna. Às vezes eu penso que a opressão maligna está associada apenas ao momento do homem cair, ou do momento do homem falar coisas estranhas, ou de um homem quebrar grilhões e correntes, como aqui o caso do Gerazeno. Mas a opressão maligna, ela tem vários aspectos, podemos dizer assim. Uma opressão maligna, ela, primeiramente a gente vê aqui, por exemplo, no texto, a sujeira. A Bíblia diz que este homem andava entre os sepulcros, andava ali no meio da terra, no meio de defuntos, coisas horríveis. Então, a sujeira é uma das obras de Satanás, né? Uma outra coisa que a gente pode observar é a insubmissão. A insubmissão também é obra do diabo, é obra de Satanás. Então, se o homem ele toma uma posição de insubmissão às autoridades, submissão àqueles que estão na liderança sua, aquele que está no comando estabelecido por Deus, ele acaba fazendo parte de uma obra de Satanás. Aqui a Bíblia diz que
Ele vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele. Era uma força terrível, era uma força que quebrava correntes. Então você vê a força do mal, né? Como eu devo dizer assim, a rebeldia do inimigo na vida daquele homem para com as cadeias que eram colocadas com o intuito de deixá-lo mais tranquilo. No entanto, acontecia isso. Então, a opressão maligna, ela traz vários aspectos, como eu havia dito anteriormente. Então, traz prejuízo à própria pessoa. A Bíblia diz aqui no versículo de número 5 que andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então ele acabava se ferindo, ele acabava se machucando. Por quê? Porque ele estava possesso por um espírito do mal que fazia tudo isso na vida dele e ele não sabia que estava acontecendo isso. O homem, quando está possesso, às vezes ele não consegue enxergar que certas atitudes são atitudes malignas, são atitudes de Satanás na vida dele. Uma das coisas que a gente pode observar também como aspecto da opressão maligna em uma sociedade é a rejeição ao Evangelho de Cristo, a rejeição à palavra de Deus e o ódio o ódio que acaba tendo contra aquelas pessoas que seguem a Cristo, que seguem verdadeiramente o Senhor. Porque falar, eu sou servo de Cristo, Senhor, Senhor, como diz o Senhor, muitos virão naquele dia e dirão: Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome eu ressuscitei os mortos, em teu nome eu libertei os cativos, em teu nome eu fiz isso. O Senhor diz assim: não vos conheço, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então nem todos que dizem Senhor, Senhor realmente servem ao Senhor. E aqui eu estou falando que a rejeição é aqueles que seguem a Cristo de verdade. Então existe uma certa rejeição ao Evangelho, né? E as pessoas que estão servindo o Evangelho do Senhor. Então um dos aspectos da opressão maligna é levar o ser humano a uma vida de prisão. Uma vida de prisão. A pessoa às vezes está prisioneira e não percebe que está debaixo de prisão maligna, né? A prisão ela pode abranger várias situações. Podemos dizer que a prisão ela pode se tornar uma prisão física, em que a pessoa está fisicamente preso sem perceber. Por exemplo, a pessoa que está presa nos vícios. A pessoa que está presa nos vícios, ela acha que aquilo ali é normal na vida dela. Acha que está muito bom, né? Acaba sendo preso pelos vícios das drogas, pelo vício da bebida, pelos vícios do fumo, né? E coisas dessa natureza. Dos jogos, né? Tem muitos jogos malignos mesmo, jogos de azar, jogos terrivelmente malignos, e as pessoas acabam acreditando que aquilo ali é uma coisa normal, uma coisa natural, não é muito bom, tal, e não sabe que está sendo prisioneiro de Satanás por conta dessas coisas. E a prisão também pode ser mental. A prisão mental, a pessoa acaba não confiando em ninguém, a pessoa tem medo de tudo, a pessoa vive em pânico diante das situações. Por quê? Porque a mente dela está tomada pelo maligno, a mente dela está tomada por Satanás e não consegue entender. E também existe a prisão espiritual. Essa prisão espiritual, a pessoa não tem força para buscar a libertação. A pessoa não consegue entender o plano de Deus para a sua vida. A pessoa não consegue aceitar a palavra do Senhor como forma de libertação para a sua vida. Então, aqui a Bíblia diz que Jesus veio para libertar. O Senhor veio para salvar e libertar o cativo de Satanás. E nesse texto a gente vê que quando Jesus enfrenta aquela tempestade, eu acho muito interessante observar isso, que quando Jesus enfrenta aquela tempestade, ali já era uma obra do diabo para tentar atrapalhar o plano do Senhor de ir até a terra dos Gadarenos. Porque Satanás estava aprisionando um homem lá. No texto de Mateus fala que eram dois, aqui Marcos fala de um, mas provavelmente eram dois
e um foi o que veio até Jesus naquele momento. E aí, quando ele cria aquela tempestade, com o intuito de atrapalhar os planos do Senhor. Só que os planos de Cristo não podem ser atrapalhados por ninguém, nem pelo diabo. O diabo pode fazer um monte de coisas. Aí você fala assim, mas o diabo tem poder? O diabo tem um poder limitado, né? Nós sabemos que o diabo e os seus demônios eram anjos que foram criados por Deus. A Bíblia diz isso, né? Foram criados pelo próprio Cristo, que Cristo é o Deus encarnado, e depois de se rebelarem contra o Senhor os lançou de lá. E quando o Senhor os lança de lá dos céus, ele vem para a terra, ele deixa de ser anjo, eles deixam de ser anjos e se tornam demônios, deixam de ser anjos de luz para ser anjos de trevas. Então, e aqui qual é a intenção, qual é o intuito de Satanás e seus demônios? É atormentar os seres humanos criados por Deus, levando as pessoas ao pecado, levando as pessoas aos vícios, levando as pessoas às drogas, levando as pessoas à prostituição, levando as pessoas a praticarem todas as coisas contrárias às Escrituras, todas as coisas que as Escrituras condenam. Então, aqui nós vemos que Jesus chega na terra dos Gerazenos, e quando o Senhor chega ali, o Senhor, a Bíblia diz que aquele homem que quebrava as correntes dos grilhões e nada segurava ele vem correndo até Jesus e ele se prostra diante do Senhor. Dá para entender isso, né? O diabo, ele tem que se prostrar diante de Cristo. Diante de Cristo, ele não pode resistir. Ele tem que se prostrar. Ele tem que se submeter ao Senhor. Uma vez nós fomos evangelizar no Nordeste, eu e um amigo meu, e eu tem uma experiência assim que ficou muito marcada na minha vida, que nós estávamos passando de casa em casa, levando o evangelho às pessoas, e nós entramos numa casa muito simples, uma casa, as pessoas bem simples, aquelas casas de taipa, né? E a gente entrou ali, existia um quintalzinho, né? E aí nós chegamos ali e as pessoas nos receberam bem. E a gente falou, nós estamos aqui para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, a salvação, né? Podem sentar aí, as pessoas simples. A gente sentou, trouxe um café para nós, né? E a gente ali, naquele espaço, né? E aí eu comecei a falar do Evangelho de Cristo para aquelas pessoas. Era o pai, a mãe e alguns filhos. E naquele meio tinha uma criança de colo, que a criança começou a chorar. Começou a chorar um choro perturbante, podemos dizer assim, né? E aquilo ali não estava permitindo que a gente evangelizasse, que a gente anunciasse o Evangelho. As pessoas mudavam a atenção para a criança, né? E eu senti de Deus, foi algo assim muito, muito forte, repentino do Senhor. E eu falei assim, mentei aqui a criança. Quando eu falei assim, a mãe da criança, ela se assustou assim, né? Mas aí ela trouxe a criança e colocou no meu colo. Quando ela colocou a criança no meu colo, eu peguei e eu orei, bem baixinho, eles nem perceberam. Eu orei e repreendi, porque eu entendi naquele momento que era uma obra do diabo para atrapalhar as pessoas ao ouvir o Evangelho. E aí eu terminei de orar e entreguei para ela. Aí a criança acalmou-se imediatamente. E a criança não teve mais aquela... E aí a avó perguntou assim, o que o senhor fez? Porque ele ficou tão calmo agora, tem bem uma semana que essa criança não tem deixado a gente em paz. Então, eu entendi que a nossa ida até aquela casa foi um ato da ação de Deus, porque o Senhor queria trabalhar na vida daquela criança e daquela família, de um modo geral. Por quê? Porque eles estavam passando por uma opressão maligna na vida da criança e não sabiam, não entendiam. E nós chegamos ali também, a gente não sabia o que nós iríamos encontrar ali. Às vezes você está sendo direcionado por Deus para um determinado lugar e você não sabe qual é o propósito do Senhor naquela situação.
Você só vai saber depois, quando o Senhor realmente, ou quando Deus revelar, ou se Deus não revelar, você vai ver no momento. E aí eu entendo que o Senhor nos conduziu até aquele lugar porque Ele precisava operar na vida daquela criança e iria usar as nossas vidas. E ali nós vimos que aquela criança foi liberta daquela opressão do mal. E aqui nós vemos que Jesus foi até a terra dos Gerazenos também para libertar aquele homem daquela situação de prisão que ele estava vivendo. E o texto diz que quando Jesus chega ali, os demônios reconhecem a presença do Senhor, né? E quando você chega em um determinado lugar e você está em comunhão com Deus, você está realmente revestido do Espírito Santo, né? Do poder do Senhor, e quando você chega em determinado local e se existe opressão maligna naquele lugar, a opressão, o inimigo vai ficar incomodado, ou ele vai bater em retirada ou ele vai cair, porque ele não pode suportar a presença de Deus, ou a presença de alguém que está cheio da presença de Deus. E aqui, quando Jesus chega, diz que ele vem correndo e se prostra. E o que é que ele faz? A Bíblia diz que ele adora a Deus. Por isso que quando Jesus falou para os discípulos, assim, em meu nome expulsareis os demônios. Só o nome do Senhor é suficiente para mexer as forças do diabo. Apenas o nome do Senhor faz estremecer as bases do inferno, porque o nome do Senhor é poderoso. E por isso que ele falou: em meu nome expulsarei os demônios, em meu nome fareis isso, em meu nome fareis aquilo. E aqui, quando Jesus chega, ele reconhece o Deus vivo ali presente. E aí ele fala assim: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eu acho interessante observar que o diabo aqui reconhece na frente das pessoas que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo, enquanto que os homens, os fariseus, os escribas e aquelas pessoas ali do judaísmo não reconheciam a soberania de Cristo, né? E aqui, quando fala isso, Jesus pergunta assim: qual é o teu nome? Ele diz: legião, porque nós somos muito. Então existia ali uma legião de demônios na vida daquele homem, e que Jesus chegou para libertar. Então Jesus vem para libertar. É por isso que a palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, quando Jesus resolve ir para a terra dos Gadarenos, ele vê o sofrimento daquele homem. Às vezes você fala assim: olha, está acontecendo alguma coisa, será que Deus está vendo? Deus está vendo, Deus conhece todas as coisas. Coisas que estão acontecendo que você nem imagina, o Senhor já tem conhecimento. O Senhor já via o sofrimento daquele homem. E o Senhor resolveu ir até a terra dos Gadarenos para libertar aquele homem. E aí o que eu achei interessante, que o Senhor, né, percebe a resistência do mal no momento daquela tempestade, e o Senhor repreende. Então a gente vê que o diabo, ele não tem força para resistir à presença de Cristo. Ele pode até criar alguma situaçãozinha assim, mas não tem condições de resistir à presença de Cristo. A presença de Cristo é tremenda. E agora, a gente observando o texto, a gente vai ver que quando aqueles demônios começam a clamar ao Senhor, já viu o diabo orando, né? Falar com Deus, orar e falar com Deus. E ali ele começou a falar com Cristo, né? E pediu. A Bíblia diz que eles pedem, né, encarecidamente, né? O texto diz aqui, ó: e rogou-lhes encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Eles queriam ficar naquela região. E aí eles rogaram a Cristo. O que é rogar? É clamar de uma forma bem abundante por algo que está além das suas condições. Perdão. E aqui o texto diz que Jesus fala assim: ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos,
E eles rogaram a Jesus dizendo assim: manda-nos para os porcos. Jesus foi e ordenou que eles fossem para os porcos. E aqueles porcos caíram no abismo, né? A palavra diz que aqueles porcos, aquela manada de porcos, que eram cerca de 2.000 porcos, certamente a quantidade de demônios que estava sobre a vida daquele homem. Às vezes você vê uma pessoa possessa de espírito maligno, você não sabe quantos estão ali. Talvez 1, 2, 3, 4, 5 ou mais, dependendo da situação que a pessoa está vivendo. Pode estar realmente debaixo de uma possessão forte de espíritos do mal. E a gente só vai entender isso pelas atitudes da pessoa. Atitudes que você percebe que não é de força humana, que não é normal do ser humano, é de algo sobrenatural. E aqui eu acho interessante observar que o texto vai falando que quando Jesus liberta aquele homem, né? Quando Jesus liberta aquele homem dos espíritos malignos, então o povo da cidade saiu para ver o que havia acontecido. O povo saiu para ver o que havia acontecido. E indo ter com Jesus, viram o homem que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Chegaram até aquela região ali, encontraram o homem, não mais com grilhões, não mais com cadeias, não mais se rasgando, se cortando em pedra, mas em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Olha só que coisa linda, né? E vestido, a Bíblia diz vestido em perfeito juízo. E o que aconteceu? Aquele povo temeu, ficaram assustados diante daquilo. E aí diz assim: os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Então algumas pessoas estavam naquela região, naquele momento, que viu o homem saindo correndo e se prostrar aos pés de Jesus, e veio o Senhor dar a ordem, e os demônios saírem da vida daquele homem ficar curado, liberto totalmente. E aí as pessoas contam para aquela multidão, o povo da cidade. E é o que aconteceu. Uma coisa interessante que a gente pode observar, que o texto diz assim, ó: e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. O povo falou isso: nós não queremos o Senhor aqui na nossa terra. Nós não queremos o Senhor aqui na nossa terra. Que coisa! A gente parar e observar, a gente vai ver aqui qual que era a atitude desse povo correta. Senhor, venha estar conosco, venha nos ensinar, venha nos ajudar a libertar outras pessoas, a curar outras pessoas, a trazer uma palavra que nós precisamos ouvir, a verdade do Evangelho. Mas a palavra diz que aquele povo falou assim: nós não queremos o Senhor na nossa terra. Um povo extremamente ingrato. Um povo que estava sofrendo com aquele homem endemoniado durante muito tempo. E quando tem a oportunidade de libertação daquele homem, devia ter um coração agradecido ao Senhor. Pelo contrário, fala assim: nós não queremos o Senhor na nossa terra. Um povo que rejeitou a salvação, rejeitou o Salvador. Quantas vezes Jesus quer entrar em cidades, casas, vidas, e as pessoas simplesmente falam assim: nós não queremos o Senhor. Nós não queremos o Senhor na nossa casa. Nós não queremos o Senhor na nossa vida. Retira-te do nosso meio. Um povo que perdeu a oportunidade por conta da ignorância. Não se pode perder a oportunidade da presença de Cristo em nosso meio, em vosso meio. Nós nunca devemos perder a oportunidade da presença do Salvador em nosso meio, em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, entre os nossos familiares, os nossos entes queridos, os nossos amigos. Então Jesus quer estar participando da sua vida, da nossa casa. Jesus está sempre querendo entrar em corações.
mas muitos corações não querem abrir para o Senhor. Tem um texto lá de Apocalipse 3:20 que diz assim, que o Senhor fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e cearei com ele e ele comigo. Olha só, observar isso é muito interessante, que a Bíblia diz que Jesus fala assim: estou à porta e bato. Jesus, ele não arromba a porta, ele bate, educadamente. Cada coração recebe o toque do Senhor: eu quero entrar no teu coração. Enquanto que o diabo não bate. O diabo, ele arromba, ele entra e faz um estrago. Qual é melhor? Aceitar a presença do Senhor, do Salvador, do Libertador, do condutor da vida, ou a presença do destruidor? Então a Bíblia diz que o Senhor está querendo entrar nos corações. Mas por que os corações não querem abrir para o Senhor? Porque vai mudar os meus conceitos, eu prefiro continuar do jeito que eu tenho andado até agora. Se o Senhor vir, vai transformar a minha vida, eu não vou poder tomar minha bebidinha, não vou poder fazer isso que eu acho bom. E que no fundo você tem consciência de que isso é pecado diante de Deus. Quantos estão pedindo para Jesus não interferir em seus atos? Não, Senhor. Quero continuar do jeito que eu acho que é bom, que eu acho que é correto. Talvez era isso que o povo gadareno estava pensando. Se o Senhor entrar na nossa terra, o Senhor vai trazer uma palavra de libertação, uma palavra de conserto, e a gente talvez não vai querer viver isso. E aí a palavra diz que o povo não quis o Senhor ali na sua terra. E aqui o texto diz que, ao entrar Jesus no barco, Jesus simplesmente falou: tudo bem, se vocês não querem, então eu não vou para outro lugar. Jesus não força nada. A palavra diz que nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos aceitar ou não. O Senhor simplesmente oferece. Se você aceitar, é bênção para a sua vida. Se você rejeitar, é maldição para a sua vida. Porque você não está debaixo da bênção de Deus, vai estar debaixo do domínio do mal. E aqui o Senhor simplesmente entrou no barco. A Bíblia diz que ele entra no barco, né? E aí aquele homem que havia sido liberto, ele começa a suplicar ao Senhor, né? Que deixasse estar com ele. Senhor, deixa eu estar com o Senhor. Então o que nós vemos é que aquele homem encontrou a libertação e ele abraçou com muita alegria, porque ele andou prisioneiro durante muito tempo. E aí ele falou: Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero andar com o Senhor. Mas Jesus deu uma outra missão para ele. Jesus não rejeitou ele. Jesus, pelo contrário, Jesus deu uma missão para aquele homem. O texto diz aqui no versículo 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe. Ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. A missão que eu te dou, em outras palavras, Jesus estava falando para ele, vai e dá testemunho daquilo que Deus fez na tua vida, para que outros possam perceber que não existe nenhuma outra possibilidade de libertação se não for pela ação sobrenatural de Deus na vida do homem. Pode buscar a libertação lá no Pai de Santo, buscar a libertação lá no médico, buscar a libertação em um monte de lugar. Não há possibilidade. O único que liberta é Cristo Jesus. Só em Jesus Cristo há possibilidade de libertação. E aqui Jesus fala para ele: vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E aquele homem, a Bíblia diz que aquele homem, então ele se foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Aquele homem deixou de ser um instrumento nas mãos de Satanás para ser um instrumento nas mãos de Deus. Passou de viver nos sepulcros, comendo restos de defunto,
se machucando com pedras e se tornou um missionário da palavra de Deus, anunciando que Jesus Cristo veio a este mundo para libertar o cativo do diabo. E a Bíblia diz que todos se admiraram. Imagina quantas pessoas não se converteram pela ação deste homem. Então a gente percebe que Jesus, ele tem um propósito na vida de cada um. Talvez você não saiba qual é o propósito do Senhor na sua vida. Você só vai perceber depois que as coisas começarem a acontecer. Este homem nunca imaginava que um dia ele seria um instrumento nas mãos de Deus. E nem o povo gadareno. Mas ele foi liberto pelo Senhor para ser levantado como um instrumento de anúncio da verdade do Evangelho, que liberta, que salva, que cura e que conduz o homem à eternidade. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o Evangelho que nós pregamos. Esse é o Evangelho que nós cremos. Nós não cremos em coisas. Nós não cremos em crenças. Nós não estamos submetidos a tradições. Nós estamos submissos ao Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus Cristo, o Salvador, que veio este mundo para salvar, libertar a todo que estava debaixo das garras do diabo. Amém? Então, nessa noite, não sei o que você tem passado, se você sente que na sua vida existe uma situação difícil, coloca nas mãos de Cristo, coloca nas mãos do Senhor. Convida Ele para estar na sua casa. Não faça como o povo de Gadara, que rejeitou o Senhor, falou: nós não queremos o Senhor. Ele falou: Senhor, eu quero, vem estar na minha casa, vem estar na minha vida, vem estar no meu trabalho, Senhor, vem estar no meu casamento, vem estar no meu namoro, vem estar, Senhor Deus, entre os meus familiares. Clame a Ele. Não existem situações pelas quais Deus não possa resolver. Basta clamar ao Senhor. Basta pedir que Ele vai estar presente. Que Ele vai trazer libertação, Ele vai trazer cura, Ele vai trazer bênção para a sua vida. Apenas creia. Nós vamos estar orando neste momento. Tem um momento de oração. Eu não sei se você está enfermo, confia no Senhor. Se você tem passado por dificuldades financeiras, confia no Senhor. Se você tem passado por dificuldade por conta de opressão do mal, vamos estar orando para que o Senhor possa estar libertando a sua vida. Amém? Eu não sei, não importa a dificuldade, importa confiar no Senhor, no Deus que tudo pode. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome por tudo, pela Tua presença em nosso meio, pelo Teu cuidado, Senhor Deus, pela bênção do Senhor que tem sido derramada sobre nossas vidas, sobre nossos corações. Queremos, meu Deus, nessa noite, meu Deus, juntamente com esses irmãos, com esses amigos que estão participando conosco deste momento de culto ao Teu nome, ó Pai. Ó Deus, e vidas que estão neste momento apresentando as suas dificuldades ao Senhor, dificuldades desconhecidas por nós, mas conhecidas pelo Senhor, porque o Senhor conhece todas as coisas. Ó Deus, e sabemos, meu Deus, que o sofrimento pelos quais muitos têm passado, Senhor Deus, estão diante do Senhor, e o Senhor é o Deus que traz o alívio, é o Deus que traz refrigério. Deus, talvez esta vida tem clamado, Deus, por esta enfermidade que tem assolado a sua vida, em que a medicina não tem encontrado solução, e tem apresentado ao Senhor nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, coloca as Tuas mãos de poder, ó Pai, ó Deus, e cura, Senhor Deus, cura completamente, Pai, que não fique nenhuma célula, ó Deus, que não fique, meu Deus, nenhuma sequela, mas que tudo seja tirado no nome de Jesus, Pai. Nós clamamos ao Senhor por esta vida que tem, ó Deus, passado por essa situação difícil na sua existência, Senhor Deus, talvez tenha vivido, Deus, debaixo de obra de macumbaria, obra de feitiçaria. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal,
Repreendemos toda ação do diabo contra esta vida, em nome de Jesus. Esta enfermidade que não sara, esta enfermidade que os médicos não encontram solução, porque nós sabemos que é obra do mal, é obra de feitiçaria, em nome de Jesus está repreendido agora, e que a cura do Senhor vem sobre esta vida, e que toda a obra de Satanás bate em retirada em nome de Jesus, e que, ó Deus, o teu nome seja glorificado, ó Deus, pela ação do teu Espírito Santo nesta vida, esta família que tem clamado ao Senhor, ó Pai, por dias melhores, tem sofrido, ó Deus, as dificuldades financeiras. Meu Deus, em nome de Jesus, traz refrigério, Senhor Deus, traz solução, porque está em tuas mãos, ó Pai, o agir, o operar, ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, porque nós temos a certeza, temos a convicção que está em tuas mãos a operação, está em tuas mãos a solução. Deus, em nome de Jesus, Pai, coloca fé neste coração, coloca confiança no Senhor, Pai, para enfrentar essa dificuldade pelas quais eles têm passado, Senhor. Em nome de Jesus, esta vida que não tem conseguido se libertar do vício da bebida, não tem conseguido se libertar das drogas, não tem conseguido se libertar da prostituição, não tem conseguido se libertar do fumo, mas, ó Deus, em nome de Jesus, que todos esses vícios malignos sejam desfeitos agora em nome de Jesus, e que esta vida encontre a libertação do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti e cremos, meu Deus, que a Tua mão poderosa vai ir de encontro à necessidade que está sendo apresentada nessa noite. Nós clamamos ao Senhor, Pai, para a honra e glória do Teu santo e eterno nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos a quarta-feira como um culto de oração e de intercessão ao Senhor pelas necessidades, pelas dificuldades que as pessoas têm passado. E eu creio que Deus tem respondido a muitas orações. O Senhor tem feito isso. E se você tem motivos para glorificar a Deus, faça isso. Dê testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Conte para as pessoas o que o Senhor tem feito, a bondade do Senhor que tem sido derramado sobre a sua vida. Nós vamos estar orando também pela nação, estaremos orando também pelos governantes neste momento. Deus amado e bendito, nós ainda continuamos na Tua presença, apresentamos ao Senhor, ó Deus, o nosso país, apresentamos ao Senhor, ó Pai, os governos federais, estaduais, municipais, Senhor, e cremos que só o Senhor, meu Deus, pode conduzir estes homens, ó Pai, no caminho certo, no caminho da verdade, no caminho da justiça, Senhor. Deus, não permita, Senhor Deus, que a nossa nação esteja debaixo do domínio e da força do inimigo, Senhor. Porque nós sabemos que toda obra de roubo, toda obra de corrupção, toda obra de injustiça, toda obra de morte é de procedência maligna, é de procedência do diabo. Porque a Tua palavra diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para que possamos ter vida e vida em abundância. Meu Deus, que a vida abundante possa ser derramada sobre a nossa nação, sobre o nosso país, Senhor Deus, trazendo cura diante das enfermidades, Senhor Deus, trazendo paz diante das guerras, diante das lutas, diante, ó Deus, do sofrimento. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, por essas famílias que têm sofrido pela perda dos seus entes queridos, ó Deus, por conta da pandemia. Ó Deus, que a Tua mão de consolo, a Tua mão de paz esteja, meu Deus, sendo estendida sobre essas vidas, trazendo refrigério, Senhor, trazendo o consolo tão necessário neste momento de tristeza e dor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, esta vida que tem clamado aí no leito, no hospital, Senhor Deus, não tem encontrado solução, mas sabemos que a solução está em Tuas mãos. Ó Deus, estende as Tuas mãos, ó Pai, sobre esta vida, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós clamamos pelas nações também, para que a Tua mão poderosa esteja, meu Deus, trazendo a cura diante desta pandemia, diante, ó Deus, deste mal que tem assolado a humanidade. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que está em Tuas mãos, ó Deus, a solução. E clamamos a Ti, porque sabemos que é o Senhor quem pode fazer isso. É o Senhor que tem visto, ó Deus, o sofrimento do povo.
Clamamos a Ti, meu Deus, faz a Tua obra em nosso meio, no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, no meio dos nossos irmãos, ó Pai, aqueles que estão começando a caminhada cristã, fortalece na fé, fortalece, Senhor Deus, aqueles que estão distantes dos Teus caminhos, ó Deus, que se desviaram dos Teus caminhos, traz de volta, Pai, traz de volta, enche da Tua presença, enche da unção do Senhor, essas vidas que têm ouvido a mensagem do Evangelho, têm ouvido a mensagem do Senhor, têm recebido a unção do Teu Espírito Santo por meio da palavra, que o Senhor esteja falando profundamente a cada coração, para fortalecê-los nos Teus caminhos e que eles possam, meu Deus, entender qual é o caminho da verdade, o caminho do Senhor, o caminho da luz, o caminho da paz. Deus, em nome de Jesus, fortalece e faz a Tua obra em cada vida, em cada coração, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Continue firme no Senhor, firme nos caminhos de Cristo Jesus. Não importa o problema, não importa a pandemia, não importa. O que importa é confiar no Senhor. É Ele que está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que nós passamos um período de um certo temor. Ninguém quer morrer, é verdade. E ninguém quer mesmo. Mas o mais importante não é essa vida. O mais importante é a vida eterna na presença do Senhor. O que o Senhor tem prometido. Certo dia eu vi uma ilustração que eu achei muito interessante. Alguém perguntou para uma outra pessoa: você já andou no mar? E você já tentou pegar a água do mar? Falou, já. E o que aconteceu? Ele disse assim, olha, a água escorreu toda a minha mão. Ele falou, assim é a vida do homem na terra. Ela é apenas um pouquinho. De repente ela se escapa e acaba. Mas a vida eterna é como essa água de todo o mar, que não tem fim. É para toda a eternidade. Então, pelo qual você tem buscado? Por uma vida passageira, peregrina aqui, ou por uma vida eterna que não tem fim, na presença do Senhor? Então, firme-se nos caminhos do Senhor, e você só tem a ganhar. Amém? Deus abençoe. Quero só dar a bênção, que o amor do nosso Deus, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada vida aqui presente e sobre a igreja do Senhor dispersa por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu casamento, Deus abençoe o seu namoro, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe os seus entes queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique na graça e na paz do Senhor, nosso Deus.